pode assentar-se. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 7, versículo 31 em diante. Diz assim: De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, e depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: Ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém? Irmãos, quantos creem que Jesus cura, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? E Ele está presente aqui, irmãos. Eu sei que Ele já começou a operar grandes coisas no nosso meio. E você vai ter testemunhos de cura para compartilhar, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. A Bíblia diz que trouxeram um homem surdo e gago até Jesus, e rogaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Aqui eu quero chamar a sua atenção como alguém que crê em Jesus, alguém que confia que Ele cura. Nós oramos por cura. Eu perguntei agora quantos creem em cura. Nós cremos nesse Jesus que é poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quantos enfermos nós estamos trazendo para Jesus? Como o texto bíblico diz, trouxeram um surdo e gago até Jesus. Quando nós vemos um enfermo, o que nós falamos para eles? Qual conselho, ou receita, ou indicação nós damos para eles? Nós vivemos numa época, irmãos, em que os hospitais estão abarrotados, as clínicas médicas cheias, as UPAs, os postos de saúde lotados, transbordando. Quantos enfermos? Mas nós temos uma firme convicção de que Jesus cura, que Ele é o mesmo eternamente. Realmente, quem crê nisso, levanta a sua mão e diga amém, diga eu creio que Jesus cura. Então, por que nós não trazemos mais os enfermos para Jesus? Por que nós temos dificuldade de dizer para eles: vamos comigo para um culto, na célula, no templo, na igreja, no domingo, na terça? Trouxeram um surdo e gago até Jesus e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Aqui nós podemos ver outra atitude que eu e você podemos ter: orar a Deus, rogar ao Senhor em favor dos enfermos.
Nós podemos rogar a Deus, interceder. Nós temos um chamado, igreja, como cristãos que eu e você somos, nós temos um chamado para intercessão, para orar uns pelos outros. Nós fomos chamados para exercer este sacerdócio cristão, como Jesus exerceu, e exerce ainda hoje o ministério da intercessão. A Bíblia diz que Jesus vive sempre para interceder por nós. Qual é a função de Jesus hoje? À direita de Deus Pai na glória. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai e intercede por nós. E Ele nos chama para esse ministério da intercessão. Então, quantas vezes nós temos orado pelos enfermos? Eu estou em vários grupos de WhatsApp da igreja, e geralmente tem um pedido de oração por alguém, um nome é apresentado pedindo oração, alguns colocam uma mãozinha assim, outros colocam um joinha, alguns escrevem em oração, mas efetivamente, por quantos enfermos nós temos orado? Então, fica aqui, ao lermos esse texto, esta interrogação: estamos trazendo os enfermos a Jesus, temos rogado ao Senhor, e sobre imposição de mãos sobre eles? Nós continuamos crendo que a imposição de mãos sobre os enfermos tem poder para trazer cura e a manifestação da vida de Deus sobre os enfermos? Nós cremos nisso. Estes sinais, Jesus falou em Marcos 16, estes sinais seguirão os pastores em cima do altar pregando, é isso? Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Tem alguém que crê no Senhor Jesus e na palavra de Deus? Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisa mortífera não lhes causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e o que acontecerá? Diga comigo: e eles serão curados. Quem acredita nisso, levanta sua mão para o céu. Tem unção e tem poder nas suas mãos, tem poder para impor as mãos sobre os enfermos. Aleluia! Então veja o que fizeram: trouxeram um surdo e gago, rogaram por ele a Jesus, pedindo que Jesus lhe impusesse as mãos. Eles ainda não tinham essa autoridade e esta bênção do Senhor, mas eu e você temos esta autoridade. Ergue a sua mão para quem está aí perto de você e diga assim: tem poder nas minhas mãos para orar, para colocar as mãos sobre os enfermos, e a cura vai acontecer. Aleluia! Pediram isso para Jesus, rogaram, Jesus impõe as mãos sobre eles. Aí o que Jesus fez, irmãos? No verso 33, Jesus tirou ele da multidão, tirou aquele homem surdo e gago do meio da multidão à parte. Era como se estivesse aqui num culto, todo mundo junto, chegou alguém com uma pessoa, um surdo, gago, para Jesus, pediram: Senhor, impõe as mãos sobre ele vai ser curado se o Senhor impuser as mãos. O que Jesus fez? Tomou aquele homem à parte, segurou pela mão dele e disse: vamos sair do meio da multidão. E levou ele para distante da multidão. Escute uma coisa, porque aqui nós podemos aprender coisas extraordinárias de Deus. Jesus o tirou da multidão, porque a atmosfera e o ambiente no meio da multidão contagia, contamina ou influencia. Um ambiente de incredulidade impede e bloqueia a ação de Deus.
Ah, pastor, mas se ele quiser, ele faz onde ele quiser. O que a Bíblia fala sobre Jesus em Nazaré? Quem já leu? Quando Jesus estava em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, onde ele morou com seus pais na sua adolescência, juventude, até o batismo, lá em Nazaré, a Bíblia diz que Jesus não quis fazer milagres e sinais extraordinários, ele não quis, não é isso que a Bíblia diz, está escrito que ele não pôde fazer sinais e milagres extraordinários em Nazaré, por causa da incredulidade dos nazarenos. A atmosfera contamina, olhares incrédulos, dúvidas, aquele ambiente carregado de medo, de dúvida, de incredulidade, influencia, atrapalha, prejudica. Irmãos, eu declarei hoje no culto das 5, porque eu senti uma mudança de atmosfera no meio do culto, e eu já comecei esse culto das 7 dizendo, nós vamos criar aqui uma atmosfera, porque esse não vai ser mais um culto que você está acostumado a vir no domingo à noite, esse é um lugar da manifestação da presença e da glória do Senhor, e a atmosfera já mudou, e Jesus está aqui, e grandes coisas estão acontecendo, porque aqui tem um povo que crê nas maravilhas e na grandeza do Senhor Todo-Poderoso. Nós estamos num ambiente de fé. Jesus tirou aquele homem do meio da multidão, Jesus o tirou de lá, porque o ambiente contamina. Ei, cuidado com o ambiente onde você está vivendo, sendo influenciado. Não estou dizendo que você tem que sair do mundo, mas eu estou dizendo que onde você chegar, você não pode deixar o ambiente te dominar. Você tem que dominar o ambiente e contagiar os outros com aquilo que você carrega, e você carrega a presença do Senhor, a unção do Senhor, você carrega sobre a sua vida. Você não pode deixar o ambiente entrar em você. Você não vai ver a glória de Deus vivendo na ideologia do mundo, sendo amigo do mundo, amando as coisas erradas. A Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então se nós queremos ver a manifestação do poder e da glória de Deus, nós precisamos entender que Jesus nos tirou do mundo, nós não fazemos mais parte do mundo e da ideologia desse mundo, nós agora somos cidadãos dos céus, pertencemos a outro reino, que é o reino de Deus, fomos tirados do império das trevas, e vivemos uma vida separados do pecado, e consagrados ao Senhor. E aí quando chegamos em algum lugar, nós chegamos como embaixadores do reino de Deus, nós chegamos como alguém que carrega a unção e a glória de Deus, e vamos transformar pessoas e transformar ambientes, porque Deus está conosco. Aqui é extraordinário. Jesus o tirou da multidão. Irmãos, a obra de Deus em nós exige uma entrega completa, exige uma renúncia, exige uma vida de total rendição a Cristo. Render-se a Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Talvez as pessoas queriam que Jesus fizesse algo incrível, sensacional, para a multidão ver e aplaudir. Mas Jesus falou, a obra que eu tenho para fazer na vida dele, não é para os outros verem. Tem tanta coisa que Deus quer fazer na sua vida, para você, para que você desfrute, para que você receba, para que você dê graças, para que você glorifique, mas você está querendo só expor para os outros, para mostrar para os outros, para aparecer para os outros, para expor e publicar para os outros. Ei, escute uma coisa, tem
obras e milagres que Deus quer fazer na sua vida, e Ele vai fazer na sua vida, para você viver o extraordinário do Senhor. O extraordinário. Quarta-feira de manhã, quarta-feira passada, nós temos toda quarta-feira, 6:30 da manhã, um culto de oração, um tempo que nós oramos, temos uma rápida palavra. E nessa quarta-feira, quem estava aqui nessa quarta-feira de manhã? Quem estava no culto? Nessa quarta-feira de manhã, vocês que estavam aqui vão se lembrar, eu li o texto e falei um pouquinho sobre o maná que Deus deu a Israel por 40 anos no deserto. Todas as manhãs, antes do dia esquentar, eles iam lá e colhiam um maná de cada dia, e eles comiam aquele pão que Deus dava do céu. E eu lancei uma palavra para a igreja, naquele dia, dizendo que cada um estava recebendo o seu maná naquele momento, e que antes do final do dia, ia poder glorificar a Deus por aquilo que receberam. E maná, em hebraico, não significa pão. A palavra maná, em hebraico, vem daquela expressão de admiração e exclamação de Israel, quando eles viram aquilo que eles não conheciam, quando eles viram algo novo que Deus estava fazendo, que era aquele pão em forma de escamas, que eles colhiam e faziam o pão depois. Quando eles viram aquilo, eles disseram para Moisés: o que é isso? Numa expressão de admiração, uma exclamação: que é isso? Daí vem a palavra, o termo maná. Maná em hebraico é uma exclamação, é uma palavra que vem de uma exclamação de admiração por algo maravilhoso, novo, que eu não sabia, que eu não esperava, que eu não conhecia, mas que Deus fez. E eu lancei essa palavra quarta-feira, e não era para ninguém publicar, não era para os outros verem, era para cada um viver. E eu e a pastora Débora terminamos a quarta-feira, e nós fizemos uma oração. Eu até falei para ela: amor, eu falei hoje de manhã, eu falei sobre isso, e nós vamos levantar a nossa mão aqui, nós vamos dizer: o que é isso? Porque Deus sempre nos surpreende. E nós terminamos a quarta-feira, eu e a pastora, levantando as mãos e dizendo: Senhor, o que é isso? Tu és maravilhoso, aleluia. E se você está pronto, eu quero declarar isso profeticamente sobre a tua vida, que esta semana você vai ser surpreendido, e você vai exclamar admirado para o Senhor, com aquilo que Ele vai fazer, algo novo, algo surpreendente, algo que você não conhece, algo que vem do céu, algo que Ele vai entregar na tua mão. Você vai dizer: que é isso, Senhor? Que é isso, meu Deus? Aleluia! Quem recebe, toma posse, porque Deus tem uma obra para fazer na sua vida, e é para você, não é para os outros verem. Aquilo que Deus fez para mim e para a pastora, não era para a gente publicar para os outros verem, era algo que a gente tinha que levantar a voz e dizer: Senhor, o nosso maná veio hoje, obrigado. Que é isso, Jesus? E esse maná vai ser entregue na tua vida. Amanhã cedinho acorde, dobra o teu joelho e ore, levanta as suas mãos e receba o teu maná, e você vai terminar o dia, vai viver a semana admirado, admirada, dizendo: Senhor, o que é isso? Tu és bom e tu és maravilhoso. Aleluia. Que é isso? Jesus o tirou do meio da multidão, e aí Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, fez saliva, pegou o dedo, ungiu o seu dedo na saliva, na sua própria saliva, e chamou o gago
ele veio. Eu imagino alguém falando para ele assim: abre a boca. E Jesus pegou o dedo e ungiu a língua dele com a sua saliva. Já pensou, Claudemir, se o pastor Valério for fazer isso aqui, hein? Irmãos, acabou o óleo. Vai na saliva. A irmã Inês está até assim. Mas escute uma coisa, Jesus fez isso mais do que uma vez. Mais que uma vez. E nós ficamos, sentimos repúdio, nojo, porque para nós é estranho. Mas aquilo não era uma atitude estranha para as pessoas daquela época. Porque culturalmente, na antiguidade, a saliva era considerada medicinal. Era considerada um remédio para muitas coisas. Ainda hoje é para os casais, deixa eu falar aí para marido e mulher, que o beijo vai curar muita coisa aí no teu casamento. Você que está com teia de aranha aí na boca e não beija tua mulher, teu marido faz tempo, fica a dica que historicamente a saliva era considerada curativa e vai curar muitos casais aí que estão com muito mimimi aí. Está faltando beijar mais, né, Alexandre? Amém? Pode, se você está com a tua esposa, com teu marido aí perto, pode dar uma olhadinha, uma piscadinha. Vai ter beijo, depois do culto, pelo amor de Deus, não comecem agora, né? Já estou vendo aproximações aí perigosas. Deixa acabar o culto, paga a janta para essa esposa abençoada, para o marido, vai lá, é vida abençoada. Mas irmãos, a saliva naquela época era culturalmente considerada como curativa. Então Jesus não estava fazendo algo que para aquele momento soava estranho. Para nós sim, mas algo que eu enxergo aqui nesse texto também, quando Jesus coloca os dedos no ouvido dele, e unge a língua dele com saliva, eu vejo Jesus se aproximando daquele homem surdo e gago, e se comunicando com ele, na linguagem que ele poderia entender, porque Jesus não poderia dizer para ele, como disse para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele não ia escutar, ele não estava escutando. Então Jesus se comunica com ele, de uma forma que ele pudesse entender o que Jesus queria dizer. Era como se Jesus estivesse usando uma linguagem de gestos, de libras, para dizer para ele assim: eu quero curar você. Como a gente diz isso em libras? Olha aqui, eu quero curar você. E hoje Jesus está aqui, dizendo para mim e para você: eu quero curar você. Eu quero curar seu casamento, eu quero curar seus sentimentos, eu quero curar seu corpo, eu quero curar sua vida espiritual. Eu, o Senhor que te sara, eu quero fazer uma obra na sua vida hoje. De forma que aquele homem pudesse entender. Então Jesus toca nos ouvidos dele, unge a língua dele com seu dedo ensalivado. E era saliva, algo simples, algo que é de graça, para mostrar para ele que tudo que ele necessitava estava em Jesus.
não precisava de uma mistura mística de um curandeiro. Irmãos, houve uma época, quando a gente não conhecia Jesus e a palavra de Deus, que nós éramos enganados e acreditávamos naquelas coisas. Tem uma curandeira que ela faz uma garrafada, ela é uma mistura, olha, ninguém sabe o que é, mas tira o quebrante da criança. Olha, aquilo vai curar. Irmãos, eu já ouvi falar muito disso em fazendas, em sítios, nas cidades antigamente tinha muito isso. Agora Jesus está dizendo para ele, não precisa de uma mistura mística, de um curandeiro, de um feiticeiro, porque eu sou o Senhor que te sara, e o que você precisa está em mim, é a minha saliva, é algo que é simples, todo mundo tem, é de graça, para mostrar para ele, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente na sua vida, e você vai ser abençoado. Irmãos, hoje nós não precisamos de uma mistura de um curandeiro, nós não precisamos de uma superstição para nos guardar. Tem gente que acredita em tanta bobagem. Deixa eu ler o meu horóscopo do dia, porque pode fazer sentido. Irmãos, você não precisa do horóscopo do dia, você só precisa da palavra de Deus, que é a verdade para o dia, para a noite, para a semana, para o mês, para o ano, para a tua vida. A palavra de Deus é poderosa na tua vida. Quando eu e a pastora, nossa família, mudamos de casa, perto da porta da casa, num jardinzinho, tinha lá uma planta, plantada lá, bem na entrada, bem do lado da porta da casa. Uma planta que as pessoas acreditam que protege a casa. Olha, essa planta, ela protege mesmo. Essa planta vai impedir que más influências ou maus espíritos entrem aí. Irmãos, nós cremos que aquela planta é uma plantinha bonitinha, criada por Deus, igualzinha às outras, que não cheira nem fede, nem tem flor, não faz bem e não faz mal para ninguém, não protege coisa nenhuma, não faz nenhuma influência. Mas como os outros acreditam nessa bobagem, e nós somos pastores, para ninguém passar lá e achar assim, olha, na casa do pastor tem essa espada aí, então essa espada é boa mesmo, né? Nós pegamos, arrancamos a espada com raiz e tudo, jogamos fora, plantamos lá um lírio que a pastora ganhou, está lá agora o lírio bonitão, porque a nossa espada é uma espada de 2 gumes, que é poderosa para salvar, que é suficiente na nossa vida, e essa espada é a palavra do Senhor. Para que precisa de uma planta? Pode dar glória a Deus, irmãos. Jesus é a tua força. Eu nem precisava estar dizendo isso, mas nós estamos vivendo numa geração, numa época em que crentes estão tão rasos nas escrituras, que a gente precisa falar o beabá, o elementar. Nós não precisamos de simpatia, de horóscopo, de superstição, de qualquer bobagem, porque não é aquilo, não é qualquer coisa que nos protege ou que nos livra. Quem nos livra é Jesus Cristo, quem nos direciona é o Senhor. Nós somos firmados em Jesus e na palavra do Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Tem alguém que crê aí? Tem alguém que toma posse? É tanta superstição, é tanta bobagem, é tanto corre para lá, corre para cá, atrás de homens, atrás disso, atrás daquilo. Ei,
está na hora de voltar a dobrar o joelho no chão, antes do dia esquentar, porque o teu maná já está lá esperando. Se você dobrar o teu joelho e tomar posse daquilo que Deus está te dando a cada dia, você vai receber o teu maná, antes do dia esquentar, você vai tomar posse da tua vitória, em oração, em jejum, amando o Senhor. Então Jesus estava falando de uma forma que ele pudesse entender: eu tenho o que você precisa, eu sou o que você precisa, a minha graça é suficiente na sua vida. Agora eu pergunto para você, foi a saliva de Jesus que curou o homem? Então Jesus pôs o dedo no ouvido, a saliva na língua, aí imediatamente ele foi curado? Foi assim? Aquilo era só para mostrar para ele, numa linguagem que ele pudesse entender: eu quero curar você, a minha graça é suficiente, você não precisa de um curandeiro ou de uma superstição, eu tenho, eu sou o que você necessita. E aí então, Jesus disse uma palavra para ele. Verso 34. Leia comigo, Marcos 7, 34. Então, o que Jesus fez? Erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-se. Uma palavra. E o evangelista Marcos, ao longo do seu evangelho, ele gosta de mostrar algumas palavras de Jesus na sua língua original, nativa, o aramaico. Marcos, ele escreve aqui que Jesus falou Efatá, é aramaico. Marcos também, em outra ocasião, ele registra no seu evangelho que ao chegar na casa de Jairo, e a filha de Jairo estava morta, Jesus disse para ela, e Marcos registra a palavra no original do aramaico, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. Marcos registra também, no momento da crucificação, Jesus falando em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Por que me desamparaste? Agora eu quero chamar a sua atenção aqui, para te dizer que uma palavra de Jesus basta para mudar a sua vida. Uma palavra. Efatá. Uma palavra basta. Um centurião em Cafarnaum se aproximou de Jesus, e Jesus disse: eu irei curar o seu servo que está doente. Mas ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mande apenas uma palavra tua, e o meu servo vai ser curado. Porque eu sou homem que tem autoridade, e eu digo para um soldado, vai, e ele vai. Eu digo para outro, vem, e ele vem. Então Jesus dá apenas uma palavra tua. Basta. Jesus se admirou com a fé dele, e liberou uma palavra para ele, dizendo: vai. Eu estou hoje aqui para ser boca de Deus na tua vida e dizer que Jesus tem uma palavra para a tua vida hoje. Jesus está aqui e Ele está dizendo Efatá, Ele está dizendo abre-se. Tem portas que vão ser abertas a partir desse momento, janelas dos céus vão ser abertas, corações vão ser abertos para Jesus, ouvidos serão abertos, olhos serão abertos. Deus está quebrando grilhões, Deus está abrindo novas estruturas na sua vida. Uma palavra dele muda a sua vida e a sua história. Hoje Jesus está dizendo: Talita cumi, menina, mulher, levanta-te.
Hoje Jesus está dizendo para você, homem, vai e será feito conforme a tua fé. Tem algum homem aqui que tem fé em Jesus Cristo e vai sair daqui hoje dizendo, eu vou, e vai ser conforme a minha fé na palavra de Deus, eu recebo em nome de Jesus. Uma palavra, efatá, uma palavra. Pedro tinha pescado a noite toda. Jesus chegou na beira do mar e disse, Pedro, volta ao mar, vai ao mar alto, lance a tua rede. Mas Senhor, eu já pesquei, já trabalhei a noite inteira e não peguei nada. E a pesca é melhor à noite, Jesus, durante o dia não dá certo. Mas Jesus disse, lança-te ao mar alto, lança a tua rede, vai ao mar alto e lança a tua rede. Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Igreja, sobre a palavra que Deus está liberando, você vai lançar as redes e você vai viver o extraordinário do Senhor. A melhor pesca que Pedro experimentou em toda a sua vida foi aquela que ele pescou, que ele lançou a rede, porque ele tinha uma palavra. Quem tem uma palavra do Senhor sobre a sua vida? Você tem uma palavra. E hoje você está recebendo outra palavra, que não é do pastor Valério. Eu não ia pregar sobre isso, mas o Senhor, hoje à tarde, me deu essa palavra para você. Efatá. Ele está abrindo, Ele vai abrir, Ele vai fazer o sobrenatural. Irmãos, os ouvidos daquele homem se abriram, o impedimento da língua desapareceu, e ele falava perfeitamente. E aqui eu quero terminar, trazendo também isso para o contexto da nossa vida espiritual. Às vezes nós olhamos para essa história e pensamos só na questão física de uma pessoa surda, muda ou gago. Mas quantos crentes hoje, cristãos, estão surdos para aquilo que Deus tem falado? Os seus ouvidos estão surdos no sentido espiritual. Vou dar um exemplo. Quantos vêm ao culto, ouvem a palavra, mas ao saírem da igreja, o inimigo rouba aquela palavra que foi semeada, e essa palavra não entra na vida da pessoa para produzir fruto, não entra. Quantas pessoas estão surdas em relação às promessas de Deus? Escutam, mas a palavra não entra, a palavra não atinge o seu coração. Elas escutam com os ouvidos, mas a palavra não entra na sua vida. O inimigo, o diabo, ele tenta nos tornar surdos às promessas de Deus, porque quando nós pararmos de ouvir a voz de Deus e a palavra de Deus, nós vamos começar a ser guiados por vozes deste mundo que só atormentam, causam dor, medo e dificuldade. E quantos deixaram de ouvir a voz de Deus? Dão mais ouvidos para a roda dos escarnecedores lá fora, escutam mais as ideologias do mundo anticristãs. Quantos deixaram de ouvir a voz de Deus e não escutam mais, e não tem mais uma esperança daquilo que Deus prometeu? Quantas vezes, irmãos, as preocupações, as ansiedades, o medo, as coisas que nos sufocam, estão falando mais alto ao nosso redor do que a verdade de Deus, que é gloriosa e que é eterna. Muitas vezes ficamos surdos.
e não escutamos mais o que Deus está nos falando. É por isso que existem muitos apelos na palavra de Deus dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É por isso que a Bíblia traz a seguinte expressão: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureças o seu coração. Porque o diabo quer nos tornar surdos para as promessas do Senhor, para a verdade do Senhor, porque quando ficamos surdos para a verdade de Deus, a mentira do diabo cresce e domina a nossa vida. O diabo trabalha para nos deixar surdos e mudos espiritualmente. Falando de crentes mudos no sentido espiritual, não é difícil de percebermos quando um espírito mudo nos dominou e nos fez parar de orar. Basta você olhar para a sua vida de oração, o quanto a sua vida de oração flui, o quanto a sua vida de oração rompe. Isso revela se você é mudo ou se você está fluindo em oração. Porque tem gente, irmãos, não aqui, né, mas em outras igrejas, em outras épocas, tinha crente, né, tem crente que fala o que não deve, fala tanta bobagem, tanta besteira, mas oração está longe dele. Aqui não tem isso, né, irmãos? Tem lugar em que as pessoas usam a sua boca para tantas coisas. Tem pessoas que sabem falar, sabem gritar, sabem comemorar e celebrar tantas coisas, e não estou dizendo que é errado, que você não deva, que você não pode celebrar as suas conquistas e as suas vitórias, e pular e dar glória, e celebrar e festejar, não estou dizendo que é errado, mas aí chega na igreja, é aquela cara de sono, é aquela expressão facial de quem morreu e esqueceu de deitar. Não levanta uma mão para o Senhor, para adorar, não se entrega, não abre a boca para cantar, é assim, ó. Para orar então, tá abrindo, começa a oração, ele está lá assim, ó. Eu vou até falar para o pessoal da mídia, me acha o França depois, ou Saulo, eu vi uma foto que postaram hoje cedo, no nosso Instagram da igreja, não é para correr olhar agora, irmãos, nós vamos dar um jeito de mudar isso logo. A foto está bonita, tem uma pessoa quebrantada, chorando atrás, aí tem outra, a pessoa que está na frente, na foto está assim, ó. Depois você olha lá, Saulo. Tem gente que a pessoa que está atrás, estava chorando, tinha outra pessoa mais atrás, de pé, assim, orando, mas tinha alguém assim, ó. Tem espírito mudo e surdo atuando no meio de muito crente. Mas fala para essa pessoa que está aí do teu lado, esse espírito mudo e surdo não vai ter lugar perto de nós, nunca mais, em nome de Jesus. Fica de pé e vamos ler Marcos 9, 25. Marcos 9, 25. Diga comigo assim, não é para abrir o Instagram agora, hein, irmãos? Por favor, só depois da bênção apostólica. Vendo Jesus, diga comigo, vendo Jesus, que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo. Olha só, tinha um espírito maligno na vida de um menino. Um pai, cadê o filho? O filho já foi correr para o Instagram, então. Vamos arrumar outro filho, então. Daniel, o pai trouxe o filho.
O pai, cabelo branco, né? Cabelo branco, trouxe o filho. Não, o filho original está lá, ó. Aqui. O pai trouxe o filho para Jesus e disse: Jesus, meu filho, ele é apanhado, ele é possuído por um espírito imundo, que o atira no fogo, na água, e ele fica se retorcendo, e secando, endurecendo, e ele fica possesso. Jesus, se podes fazer alguma coisa, me ajude. E Jesus falou para aquele pai: tudo é possível ao que crê. E aí Jesus, vendo o tumulto, que muita gente estava se reunindo, Jesus repreendeu o espírito imundo que estava naquele menino. Agora, qual era o espírito imundo que agia na vida dele? Olha o que diz o próximo verso. O que Jesus falou? Diga comigo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Jesus repreendeu o espírito mudo e surdo. E essa é uma direção do Senhor para nós hoje. Todos nós vamos repreender espírito mudo e surdo da nossa vida. Em nome de Jesus, no sentido espiritual. Quem não está mais ouvindo a voz de Deus e as promessas do Senhor. Quem não flui mais em oração, tem a boca cheia de tantas coisas, mas na hora de orar não consegue orar. É um espírito mudo, dominando sua boca. Para coisa que não deve, ele libera a sua língua, mas para aquilo que é o mais importante e fundamental, que é orar, que é adorar, esse espírito imundo fica fechando a sua boca. Aí Jesus libertou aquele menino. Jesus o libertou. E aí eu fico imaginando, irmãos, o pai foi embora, o pai chegou com um filho oprimido, endemoniado, e o pai foi embora para casa, encontrou a mãe. Aí a mãe está adotando um filho hoje. O filho chegou, era outro menino, irmão. Jesus liberta. Eu quero declarar aqui salvação na tua família. Eu quero declarar transformação de vidas nas famílias. Eu quero declarar aqui milagres extraordinários do Senhor, libertação de vícios, quebra de todas as amarras de Satanás, curas e milagres de Jesus na tua vida. Aí quando aquele pai chegou, que só o pai tinha levado o filho, irmãos, isso é uma lição para nós. A responsabilidade espiritual de uma família recai principalmente sobre o pai. Você que é homem, pai, não seja omisso. Identidade, destino para os filhos é responsabilidade do pai. Não delegue para a mãe, não delegue para o pastor, não delegue para a igreja, para o professor. É pai, Deus te deu a autoridade para delegar, para ministrar identidade e destino profético sobre seus filhos. Aí o pai chega em casa, e quando a mãe vê o filho, era outro filho. E qual é a expressão de admiração de uma mãe, com base no que a gente já está falando aqui? Que isso, Senhor? Que isso, meu Deus? Amém, aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Quem vai viver esse milagre essa semana? Vai ter um dia nessa semana que você vai gritar. Você vai falar: que é isso, Senhor? Que é isso? Que é isso, Jesus? É algo dele, só para você viver. Levanta suas mãos. Vamos repreender esse espírito mudo e surdo. Eu não quero ver ninguém aqui sem glorificar a Deus, sem orar, sem abrir a sua boca para exaltar o Senhor. Nós repreendemos agora
todo espírito mudo e surdo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia desta vida e nunca mais entre nele. Jesus Cristo quer curar você, e apenas uma palavra dele muda a sua vida. Hoje você tem uma palavra do Senhor na tua vida. Efatá, abre-se, abre-se, ouvidos sejam abertos, boca seja aberta, em nome do Senhor Jesus. Portas sejam abertas, cadeias e grilhões sejam quebrados e abertos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Janelas do céu sejam abertas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Efatá, receba uma palavra do Senhor na tua vida. Efatá, receba uma palavra do Senhor. Volte ao mar alto e lance a sua rede, porque você vai viver um milagre extraordinário. Tem uma palavra de Deus para você, mulher. Levanta-te, Talita Cumi. Levanta-te, mulher. Levanta-te, menina. Aqui não tem mais crente mudo e surdo espiritual. Pode ouvir a voz de Deus falando com você. Pode glorificá-lo. Erga sua voz em oração. Erga sua voz. Aleluia. Se a tua família está do lado, se tem alguém aí do teu lado precisando de oração, pode orar por essa pessoa. Ora pela pessoa do teu lado. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se você tem fé, impõe a mão sobre quem está aí do teu lado. Jesus te dá saúde. Efatá, Efatá, abre-se em nome de Jesus. Oralabashore andalarás, oralabashore andalarás. Talita Cumi. Jesus está ressuscitando sonhos, Jesus está curando saúde, Jesus está operando em famílias agora. Aleluia. Oralabashore andalarás. Aleluia.